Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças ao bom Deus. Aqui é o Thiago, mas podem também me chamar de Teófilo. Afinal, sou amigo de Deus. E você, já é amigo de Deus? Hoje eu quero trazer para vocês a conversa de Estevão com o Altíssimo. Estevão, que talvez para alguns não seja um nome tão conhecido, mas foi um grande homem de Deus que foi usado tremendamente. E eu vou falar um pouquinho sobre a oração que ele fez em Atos, capítulo 7, nos versículos 59 e 60. Diz assim: E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Bom, quem foi Estevão? É muito interessante as descrições que a palavra de Deus dá sobre Estevão. Ele foi um homem de bom testemunho, ou seja, ele tinha uma boa reputação, foi um homem cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. Isso é dito não só sobre ele, mas sobre os 7 que foram escolhidos para servirem as mesas como diáconos. A gente lê isso em Atos 6, versículo 3. Ele também foi um homem que falou com muita sabedoria diante da qual os seus opositores não podiam resistir. Nós lemos isso em Atos 6, versículo 10. Também ele foi um homem cheio de fé, conforme Atos 6, 5, cheio da graça e do poder de Deus, que realizava grandes sinais e maravilhas no meio do povo, conforme lemos em Atos 6, 8. Bom, e qual foi o contexto dessa oração? Bom, basicamente podemos dizer que essa é a última oração de Estevão. Estevão foi escolhido para ser diácono, para servir as mesas na distribuição de alimentos. Era algo que era feito ali e que estava não tendo uma boa distribuição. Aí chegaram até os apóstolos e falaram que eles precisavam ajudar nessa distribuição, porque algumas pessoas não estavam recebendo os alimentos. Então eles falaram: escolham homens de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, cheios de sabedoria, e levantem esses homens para servir as mesas. E o primeiro nome dito é o de Estevão. Bom, ele era alguém tremendamente usado por Deus e cheio do Espírito. E com isso se levantou oposição contra ele por parte de alguns religiosos ali que diziam que ele era contra Moisés e contra os costumes deixados por Moisés, e que esse tal Jesus que ele pregava ia derrubar o templo e mudaria os costumes. Bom, levaram Estevão perante o Sinédrio, e o seu rosto era como de anjo, como a gente lê em Atos 6, 15. E é interessante ver aqui como o escritor de Atos, que é Lucas, traz algumas informações muito interessantes, né, sobre algo que talvez não seja tão factual ou tão fácil de se perceber, mas que traz um outro olhar para o texto, né? Outro comentário que Lucas faz, que é muito interessante, é quando Jesus está no Getsêmani e ele está tremendamente angustiado. E Lucas fala que seu suor eram como gotas de sangue que caíam na terra. Só Lucas traz esse comentário. Vale lembrar que Lucas era médico. Então, é muito interessante algumas coisas que Lucas faz e nos traz aqui no texto dele. Bom, Estevão falou sobre os patriarcas, falou sobre Abraão, chegou até Moisés e falou sobre a dureza e a resistência do povo de Deus.
E ele falou com muita sabedoria e fé. Mas os opositores ficaram enfurecidos, rangendo os dentes até contra Estevão. Então Estevão olhou para o céu e teve uma visão maravilhosa. Estevão olhou e viu a glória de Deus e viu Jesus. E ele ficou maravilhado com isso. Mas ele disse isso e os seus opositores simplesmente ignoraram ele, tapando os ouvidos, gritando. Parece até criança, né? E eles arrastaram Estevão para fora da cidade e começaram a lançar pedras sobre ele. Estevão foi apedrejado. Colocaram, olha só, outro comentário interessante de Lucas. Colocaram as roupas de Estevão aos pés de um jovem judeu ali, muito promissor. Prometia bastante ali que ia ser um grande líder entre os judeus. E esse jovem era Saulo. A gente sabe que Saulo era o nome de Paulo. Então, Estevão orou, fez essa oração. Bom, que tipo de oração é essa que Estevão faz? É uma oração de entrega e intercessão cheia de graça. Por que uma intercessão cheia de graça? Você vendo o contexto ali em que Estevão estava, a oração que ele fez, não tem como dizer que não é uma oração cheia de graça. Porque ele orou pelos seus executores. E claro, ele também se entregou a Deus ali. Qual que é o conteúdo da oração? Exatamente entrega do Espírito e o clamor para que a morte dele não fosse cobrada de seus opositores, de seus executores. Bom, e o que a gente aprende aqui? Quais são as aplicações da oração de Estevão? Primeiramente, entrega desapegada. Estevão não considerou a sua vida preciosa para si mesmo, mas completou a sua carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Estou tomando como base o que Paulo diz em Atos 20, 24. E Estevão fez exatamente isso. Ele não considerou a vida dele preciosa. Ele simplesmente se entregou, porque ele entendeu que era para aquele momento, para aquele propósito, que Deus o tinha criado, resgatado e levado até a mim. Então, eu acredito que a morte de Estevão impactou grandemente a vida de Paulo. Paulo presenciou e consentiu com a morte de Estevão. A gente vê isso em Atos 8, versículo 1. Eu imagino que depois da experiência no caminho para Damasco, Paulo viu aquele dia, viu aquela morte de Estevão com um outro olhar, com um novo significado, completamente diferente. Eu acho que a morte de Estevão foi um dos maiores ensinos para Paulo entender que importa sofrer pelo nome de Jesus, conforme a gente vê que Deus falou em Atos 9:16. Provavelmente Estevão foi um exemplo que ele pôde ver com os próprios olhos e comprovar, para posteriormente escrever que o viver é Cristo e o morrer é lucro, como a gente lê em Filipenses 1:21. Isso aqui é a minha imaginação falando, mas pense comigo, Estevão não cobrou seus direitos. Ele não tinha direito nenhum nessa terra. E nós, filhos de Deus, crentes em Jesus Cristo, não temos direitos aqui. A nossa garantia não está aqui na terra, mas está nos céus. A nossa cidadania é a Nova Jerusalém.
a nossa pátria celestial, como a gente lê em Hebreus 11:16. E pensa comigo, você vai reclamar de centavos, tendo milhões no banco? Você vai contar gotas numa piscina, tendo um oceano diante de você? Um príncipe vai preferir morar num barraco em lugar do seu palácio? Estevão contemplou seu destino. Ele viu a glória de Deus, linda, maravilhosa, apaixonante glória, eterna, sem fim. E ele viu o Senhor da glória, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o exaltado, mais excelente homem, o mais distinguido entre 10.000, como a gente lê em Cântico dos Cânticos 5:10. Ele viu Jesus triunfante, o Cristo, o vencedor. Ele simplesmente constatou: eu me entrego. Eu me entrego. Eu não vou cobrar meus direitos aqui. Eu tenho um palácio pronto para a minha habitação nos céus. O Senhor Jesus disse que faria casa, morada para mim. Por que que eu vou querer cobrar os meus direitos aqui? Eu me entrego. Eu entrego meu espírito. Bom, a segunda coisa que aprendemos aqui na oração de Estevão: amor desprendido e abnegado. Estevão estava tão cheio da presença de Deus, tão deslumbrado com a visão da glória de Deus e de Jesus. A gente lê sobre essa visão em Atos 7, versículo 56, que ele se entregou. E ele clamou pelos seus opositores, pelos seus executores. Imagine, o que faria você estar sendo apedrejado, você está sendo morto, pensar em interceder por quem está tirando a sua vida? O Espírito de Cristo faz isso. Estevão amava tanto as pessoas, e eu imagino que ele amava porque a gente vê que para servir as pessoas era necessário que fosse alguém que tivesse muito amor pelo seu próximo. E o primeiro nome que surgiu, foi dito ali, que foi citado, dos 7 que foram eleitos para servir ao povo de Deus, foi o nome de Estevão. Ele foi o primeiro nome. E eu imagino que quando os apóstolos falaram: arrumem líderes que possam servir, eu imagino que muita gente pensou: tem o Estevão lá. O Estevão é bom de serviço. O Estevão ele nasceu para isso. Eu imagino. É outra coisa que não está na Bíblia, mas eu imagino. Todo mundo pensou: Estevão é bom para isso, hein? Ainda bem que a gente tem esse cara. Pensa, ele amava o seu próximo. Ele amava demais. E Estevão amava tantas pessoas que até pediu ao Pai que a sua morte não tivesse um peso de condenação contra quem estava cometendo aquele pecado. Pensa! Ele não estava pensando em vingança. Ele não estava pensando em: Deus, olha, 7 vezes tanto. O que eu estou sofrendo aqui, eu quero que eles sofram 7 vezes mais. Ele não teve esse pensamento, ele não teve esse espírito. O espírito que estava nele é o espírito de Cristo. E ele clamou para que aquilo que ele estava sofrendo não fosse levado em conta quando o Senhor visse e julgasse a vida daquelas pessoas, porque ele queria ainda que aquelas pessoas fossem salvas. Estevão queria que os seus opositores fossem salvos. Isso é um amor desprendido, abnegado, altruísta. Eu posso estar errado, mas eu não imagino Estevão sendo um senhor de cabelo grisalho e corcunda. Eu imagino que ele fosse consideravelmente novo, uma pessoa que tinha vigor, que tinha muita força ainda, que tinha muito o que viver e que poderia fazer muitas outras coisas. Eu não estou dizendo aqui que ele deixou de fazer, pelo contrário. Eu associo Estevão um pouco com Sansão. Sansão, em sua morte,
matou mais do que em vida. E eu imagino que a morte de Estevão foi mais benéfica para o reino de Deus do que qualquer outro ato que ele pudesse ter em vida. A morte de Estevão foi um estopim para que houvesse mais perseguição, mas que também o evangelho se espalhasse mais. Eu acredito que o que Estevão produziu em vida é muito menor do que o que ele produziu com a sua morte. Os frutos da sua morte foram maiores do que os frutos de seus atos em vida. E por fim, aprenda a falar com o Pai, seguindo o exemplo do Filho. O último ensinamento aqui que eu quero destacar sobre a oração de Estevão. Aprenda a falar com o Pai com um exemplo do Filho. Entregar o meu espírito e misericórdia pelos executores são orações feitas no madeiro. Jesus, o nosso Senhor, orou semelhantemente, entregando o seu espírito e pedindo pelos seus executores. Jesus falou, ele pediu ao Pai que perdoasse quem o estava crucificando, pois não sabiam o que estavam fazendo. A gente lê isso em Lucas 23, versículo 34. E ele também rendeu seu espírito ao Pai quando morreu. A gente também lê isso em Lucas 23, 46. São orações de Jesus. Estevão basicamente estava orando a mesma coisa que Jesus orou. Só que invertido, para falar a verdade, né? Mas ele entregou seu espírito e ele pediu para que Deus tivesse misericórdia de quem estava matando ele. Aprenda a orar com Jesus. Aprenda como falar com o Pai, olhando para o Filho. Aprenda com Cristo como que você deve orar. E só um parênteses aqui. Veja como é bom ler o Evangelho segundo Lucas e Atos dos Apóstolos como uma única obra. Porque são várias relações que temos entre textos de Atos dos Apóstolos e o Evangelho segundo Lucas. São textos que têm ligação e que, com essas ligações, a gente aprende muito. Bom, e qual que é o coração dessa oração? O que, em suma, a gente resume dessa oração? Ame a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Estevão amou a Deus mais do que a própria vida. Ele amou completamente. Com todo o amor que ele poderia ter, ele amou a Deus. Por isso que ele se entregou. E eu gosto. Tem um pastor na internet, eu não vou lembrar o nome do pastor, porque na verdade eu não conheço muito ele, mas eu vi um vídeo no Instagram onde ele fala que o nosso amor é como café, e ele até fez uma sigla aí, tem na camisa dele, café, que é um amor coração, alma, força e entendimento. As primeiras letras ali formam café. E eu achei muito curioso, muito interessante. E também faz parte do coração dessa oração. Ame o seu próximo. Ame o seu próximo. Por isso que Estevão pediu pelos seus opositores, pelos seus executores. Ele amou. Seu amor não era para que
Deus tivesse a mão pesada sobre quem estava condenando ele, quem estava matando ele. Não, ele pediu misericórdia. Basicamente, a gente aprende os dois mandamentos essenciais, mais importantes, com essa oração de Estevão. Ame a Deus e ame o seu semelhante. Vamos orar? Pai amado, louvado seja o Senhor, porque teu Espírito em nós faz coisas maravilhosas. Obrigado, meu Deus, porque o mesmo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito que estava sobre Estevão, é o mesmo Espírito que está em mim. Eu creio, Pai. O teu Santo Espírito habita em mim, sou sua morada. E eu oro, Pai, para que o Senhor me encha de sua presença, de seu amor, de sua graça, de fé. Assim como o Senhor encheu Estevão, que foi um homem tremendamente usado pelo Senhor. Seu rosto era como o rosto de um anjo. E ele falava de maneira que não tinha como ninguém refutar. Mas não só isso, Pai. Diante da morte, ele simplesmente se entregou a Ti e clamou para que aqueles que estavam matando ele fossem alvos da sua misericórdia, Pai. Ele não buscou vingança. Ele simplesmente clamou para que aquela morte, aquilo que ele estava sofrendo, não fosse um peso para condenar aqueles seus executores. Porque ele entendia o que Paulo veio a escrever mais tarde. O viver é Cristo, morrer é lucro. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome por homens e mulheres como Estevão. Pessoas que entregaram sua vida, mas entregaram com alegria, porque entenderam que é muito melhor estar com o Senhor. Entenderam que cumpriram o seu propósito e que a sua cidadania é celestial. Eu oro para que eu seja alguém que entenda isso, que viva isso, que transpareça isso. Em nome de Jesus eu oro, Pai, para que eu possa contemplar a beleza do Senhor. Estevão foi um homem que teve o privilégio, a alegria de olhar para os céus e ver a sua glória, Pai. E ver ali o Cristo de Deus, Jesus Cristo. Que visão maravilhosa, Pai. Eu oro para que o Senhor possa abrir os meus olhos para contemplar a Tua beleza. Eu oro para que eu possa amar ao Senhor de tal maneira que me entregue completamente, sem reservas, que eu me renda por inteiro, integralmente. E oro, Pai, para que eu ame o meu semelhante, ainda que o meu semelhante me lance pedras, ainda que o meu semelhante esteja contra mim, ainda que o meu semelhante queira a minha morte. Eu oro, Pai, para que eu ame como Jesus amou, também como Estevão amou. Porque Estevão é o exemplo que nos faz ver que é sim possível amar o nosso executor,
o nosso opositor, o nosso inimigo. Porque ele era humano. O Senhor Jesus nos mostrou esse exemplo. E Estevão seguiu esse exemplo. E para que ninguém possa dizer que é impossível a um homem amar o seu inimigo, o Senhor providenciou que alguém fizesse a mesma oração de Jesus e pedisse misericórdia dos seus inimigos. Louvado seja o teu nome, Pai. Me faz seguir esse exemplo. E me usa, Pai. Me usa para o avanço do teu reino e para a salvação de muitos. Eu peço isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Converse constantemente com o Pai. Que Deus lhe abençoe.